Paz de Deus, hamburgueiros, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez numa externa. Gostei desse estilo de gravação, achei que a imagem fica mais bonita. Hoje eu tô aqui num parquinho perto da minha casa, muito bonito. Aproveitei o domingo de manhã aí que o parquinho tá mais tranquilo para poder vir gravar a mensagem dessa semana. Essa semana eu quero falar sobre disponibilidade e obediência. Isso aí, disponibilidade e obediência. Foram duas coisas que eu aprendi essa semana. Quem nunca teve aquela semana de quando você chega no final da semana você fala graças a Deus que essa semana acabou? Já passou por isso? Eu passei por isso essas 2 semanas, mas não porque estivesse dando tudo errado, né? Estivesse com muitos problemas, nada disso. Mas por alguma razão estava muito emocionalmente pesado. Sabe aquela coisa que todo mundo tem, que deixa você de mau humor, que altera seu estado de espírito mesmo, deixa você sem paciência, deixa você irritado com tudo. Eu conheço gente que é assim quando tá com fome, conheço gente que é assim quando tá com sono. Quem é pai e mãe aí sabe como o sono altera o humor das crianças, né? E o que me afeta dessa forma emocionalmente é o cansaço. Quando eu tô muito cansado, principalmente quando eu tô muito cansado e tenho que fazer coisas que eu não quero fazer, altera muito o meu humor. Eu andei bem cansado essas 2 últimas semanas e as emoções andaram bem bagunçadas. Mas eu entendi que era Deus. Deus estava trabalhando comigo nessa área da minha vida. Essa maturidade emocional e espiritual. Por que eu tô falando isso? Porque o cansaço ele mexe profundamente com as minhas emoções e quando isso começou a acontecer nessas últimas semanas, eu descobri que as emoções desequilibradas são o maior inimigo do crente. Você pode achar aí que o seu maior inimigo da sua vida é o diabo. Não é. O diabo ele usa as suas emoções contra você. E essa é a principal arma do inimigo contra a nossa vida, contra a vida do crente, contra a vida cristã, é essa. Por quê? Porque é impossível você ler a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus com emoções desequilibradas, né? Por exemplo, na semana passada eu estava dessa forma e eu não queria ir na igreja. Nós tínhamos compromisso sábado à noite e domingo de manhã na igreja. Sábado à noite era o culto normal e domingo de manhã era o culto da minha filha. Cheguei na semana passada, a semana passada foi muito corrida. Eu não consegui fazer a mensagem durante a semana, gravar a mensagem, até nem mesmo elaborar, né? Preparar, né? Meditar na palavra, pensar como eu faço sempre, né? Como é costumeiro. Então, chegou no final de semana, eu estava exausto, eu não queria ir na igreja. Emoções desequilibradas. Não se engane, viu? Todo crente já foi na igreja sem querer ir na igreja. Todo crente, não existe crente perfeito, não existe aquele crente todo crente que se preze já foi na igreja contra a vontade, digamos assim. Acontece, nós somos humanos, é normal. Eu tinha compromisso sábado e domingo na igreja, eu fui, né? Mesmo não contra a vontade, não é essa palavra, porque você tem que fazer as coisas para Deus com amor no coração. Eu fui querendo ir, mas eu tava muito cansado. Se eu pudesse escolher, eu ficaria em casa e assistiria, por exemplo, uma pregação no YouTube. Mas deixar de ir na igreja sem um motivo plausível, meu coração pesa. Meu temor a Deus fala comigo e meu coração pesa muito. Então eu fui na igreja sábado, voltei da igreja. Naquele sábado à noite, fiquei até de madrugada fazendo a mensagem, elaborando a mensagem, pensando. E no domingo de manhã nós tínhamos outro compromisso com a igreja. E eu pensei comigo, minha filha já foi comigo hoje no sábado na igreja, amanhã tudo bem se ela não for. Me deitei pra dormir, já era umas 2 horas da manhã. E o Espírito, não coloquei o despertador. E o Espírito Santo me incomodou dizendo, peraí, a Isabelle não vai cumprir o compromisso dela comigo por preguiça sua? O Espírito Santo começou a me incomodar. Por preguiça do pai, a filha vai... Porque minha filha, obviamente, ela é pequena, não tem condições de ir à igreja sozinha e cumprir o compromisso dela sozinha. Ela depende de mim. E aí o Espírito Santo me incomodou dizendo, quer dizer que ela não vai cumprir o compromisso que ela tem com Deus porque você está com preguiça? Não consegui dormir. Resultado, coloquei o despertador, acordamos cedo no domingo de manhã. Acordei cedo no domingo de manhã, levei a minha filha para a igreja. E por quê?
porque Deus começou a agir no meu coração, eu comecei a ler a palavra e eu comecei a entender que Deus não busca pessoas capacitadas, não busca pessoas que já estão prontas e já têm conhecimento daquilo que Ele quer fazer, da obra dEle, daquilo que Ele quer realizar, mas Ele busca corações disponíveis. Essa é a palavra-chave de hoje. Nós temos que estar disponíveis e obedientes. Por quê? Com as emoções no lugar. Por quê? Porque o Evangelho nos pede, primeiro, disponibilidade. Estar disponível sempre é algo muito difícil. E o Evangelho nos pede coisas muito difíceis. Por exemplo, você começa a ler a Bíblia e está lá escrito. Você tem que orar por aqueles que te perseguem. Você tem que orar por aqueles que te maldizem. Você tem que orar por aqueles que te atacam. Se baterem na sua face, dê também a outra, né? Como é que você vai fazer essas coisas com emoções desequilibradas? Com o coração fora do lugar. A palavra coração na Bíblia é emoção. Coração na Bíblia é a sede das emoções, é a nossa mente, né? Então, se a gente estiver com tudo isso desequilibrado, fora do lugar, é impossível cumprir o Evangelho, né? Como é que você vai obedecer os mandamentos de um Cristo que pregou amor, pregou compaixão, pregou perdão, pregou benevolência, se você está, por exemplo, com o coração cheio de orgulho, né? Cheio de altivez, cheio de rancor, cheio de egoísmo? É impossível você cumprir a palavra de Deus, seguir a Bíblia, se você estiver com as emoções desequilibradas, né? Afinal de contas, a palavra ela diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. E quem vai vencer é aquele que você alimentar mais. Essa é a grande chave que você tem que ter. A sua carne sempre vai militar contra o seu espírito, né? As suas emoções sempre vão falar contra aquilo que a palavra de Deus quer que você faça. Emoções são os maiores inimigos da vida cristã. Nós temos que ter elas equilibradas e controladas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz o espírito vencer essa guerra contra a carne? A palavra diz que vai vencer mais aquele que você alimentar mais. Então nós temos que nos alimentar daquilo que é espiritual, daquilo que fortalece o nosso espírito e não nossas emoções e a nossa carne. Nós temos emoções perdão, gente. Afinal de contas, se o nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos e são as nossas emoções, por que a gente tem emoção então? Por que Deus colocou isso na gente? Por que a gente fez, Ele fez a gente com emoções, com coisas tão difíceis dentro de nós mesmos que dificultasse que a gente cumprisse a palavra dele? Porque Deus tem emoções. A palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus tem emoções. A Bíblia está recheada de passagens que diz que Deus se irou contra o povo, que Deus teve misericórdia com o povo, que Deus amou, que Deus achou graça, que Deus tem... A Bíblia inclusive diz, a palavra diz que Deus é um Deus ciumento e benevolente e zeloso. É um Deus ciumento e zeloso. Ele tem ciúmes de você. Por isso que a palavra fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você está dividindo a sua fé, se você divide a sua confiança, a sua fé, a sua esperança na vida com Deus, com horóscopo, com misticismos, com crendices, com um monte de outras coisas, saiba que Deus é ciumento, Deus é zeloso, Ele não divide a glória dele com ninguém. Se quando você receber uma bênção, você acreditar que foi aquela crendice, aquela bênção, aquele horóscopo, os astros, a posição do sol, da lua, sei lá mais o que, Deus é ciumento, é zeloso, Ele não divide a glória dele com ninguém, Ele não admite esse tipo de coisa. Então nós temos que subjugar as nossas emoções ao nosso espírito. Nosso espírito tem que estar mais alimentado. Por exemplo, emoções, coração na Bíblia é a sede das emoções. A palavra coração na Bíblia aparece mais de 900 vezes se referindo à sede das emoções, né? Como é que a gente, por exemplo, a palavra Provérbios diz que a gente tem que, acima de todas as coisas, guardar o nosso coração. Então, guardar as nossas emoções. Como que a gente faz isso? Por exemplo, tomando cuidado com o que a gente assiste, tomando cuidado com o que a gente ouve. Existem pesquisas científicas que dizem que mais de 80% dos pensamentos que a gente tem baseado naquilo que vê e ouvimos. Então, se você vê e ouve coisas que não provêm de Deus, que não provêm da palavra, que não fortalecem o seu espírito, você está fortalecendo as suas emoções, né? Emoções erradas, e em algum momento elas vão se sobrepujar ao espírito, porque
vai vencer, a palavra diz que vai vencer aquilo que você alimentar mais. Então nós temos que ter as emoções equilibradas. E como a gente faz isso? Subjugando elas ao nosso espírito. O espírito tem que estar mais alimentado e mais forte do que as emoções, porque assim você vai conseguir tomar as decisões certas, você vai conseguir seguir a palavra, você vai conseguir colocar as emoções no lugar e não deixar que nenhum tipo de raiva, rancor, ressentimento tome conta do seu coração e automaticamente tomando conta assim das suas decisões, daquilo que você vai fazer. Então isso é muito importante, galera. E aí, quando você tem as emoções equilibradas, subjugadas e controladas, vamos dizer assim, você está preenchendo um pré-requisito básico para seguir a palavra de Deus e ter obediência à palavra de Deus e a Cristo, né? Disponibilidade, como eu vinha falando. Se a gente quer ser usado por Deus, vamos lá. Eu comecei falando das emoções porque é fundamental que a gente tenha as emoções no lugar para cumprir a palavra, porque a palavra nos pede coisas difíceis. Então agora que a gente já sabe como colocar as nossas emoções no lugar, né, alimentando o espírito, eu quero falar sobre duas coisas que o Evangelho pede, que eu aprendi e que são muito difíceis. A primeira delas, eu já falei lá no começo, disponibilidade. Se você quer ser usado por Deus, você precisa estar disponível para Deus, né? E não só fazer as coisas quando nos convém, quando você está precisando de alguma coisa, ou enfim, quando é bom para você ou confortável para você. Não, a disponibilidade te tira da zona de conforto, né? Se você quer ser usado por Deus, você tem que estar disponível a Ele quando Ele quiser. Esse é o grande lance, né? Pouco importa, por exemplo, a sua capacidade. Deus não precisa de nada que tem em nós para realizar a obra dele, né? Tudo que ele precisa é do seu coração. Ele vai ver o seu coração. Ele busca corações disponíveis. Se ele olha para você e seu coração está disponível e ele vê alguém que ele pode usar, o resto é com ele. O resto ele te dá. Ele te capacita. Ele não precisa de nada que já esteja em você para realizar a obra dele. Ele não vai atrás de alguém que é formado em Harvard, especialista, PhD, sei lá no que, para realizar a obra que ele tem que realizar, né? Gideão era apenas um lavrador, mas estava disponível. Era um lavrador, nunca tinha pego numa espada, nunca tinha lutado. Ele livrou o povo de Israel da mão dos midianitas com 300 homens contra mais de 100 mil, mas porque ele estava disponível para ser usado, né? Ele não era capaz, ele não tinha os pré-requisitos básicos de um guerreiro, ele não era um general de guerra, ele era um lavrador. Inclusive, quando Deus chamou ele estava malhando trigo, né? Então, Deus não precisa da sua capacidade, você não precisa... quando eu estiver pronto, depois que eu estiver capaz, depois que eu me formar, depois que isso, depois que aquilo, depois que eu tiver o conhecimento, eu estarei disponível. Não, Deus não precisa do seu conhecimento, Deus precisa que você esteja disponível, precisa do seu coração, né? Profeta Samuel era só um menino quando Deus falou com ele pela primeira vez, e a resposta dele, ainda como menino, foi: eis-me aqui, Senhor. Fala com teu servo, que teu servo te escuta. Ele estava disponível, e por estar disponível durante a vida inteira, ele teve o brilho do Senhor durante toda a sua vida, carregou a palavra do Senhor com toda a sua vida, foi um profeta de Deus abençoado durante toda a sua vida, porque estava disponível. E existem centenas de outros exemplos. Maria, mãe de Jesus, quando o anjo aparece para ela, qual foi dizendo que ela carregaria o menino Jesus no ventre, que era do Espírito Santo. A resposta dela para o anjo foi: eis-me aqui, seja feita da minha vida a vontade de Deus, o que Deus quiser. Ela estava disponível, ela era só uma jovem, uma adolescente, uma moça de uma cidadezinha pequena de Nazaré, né? Se você parar para pensar, talvez na sociedade houvesse inúmeras outras mulheres
que você apontaria ser mais adequadas para carregar o Filho de Deus no ventre, mas quando o anjo aparece para ela, ela responde: eis-me aqui, estou disponível, que seja feita a tua vontade na minha vida. Ela estava com o coração disponível para viver aquilo que Deus tinha para ela e para ser usada pelo plano de Deus. Então, disponibilidade para obedecer e ser usado. Eu fui na igreja na semana passada porque eu escolhi estar disponível para Deus. Levei minha filha porque eu escolhi que a minha família estará disponível para Deus. Hoje, domingo de manhã, acordei cedo, porque ainda não tinha gravado também. Estou aqui no parquinho, tá frio, porque eu escolhi estar disponível para fazer e realizar a obra de Deus na minha vida. Então, disponibilidade é fundamental para quem quer viver o plano de Deus na vida. O plano de Deus que Ele tem na sua vida. E aí, é interessante porque nós estamos aqui falando de Gideão, por exemplo, do profeta Samuel. A disponibilidade deles colocou eles na história. Mudou gerações, mudou a história do povo de Israel. Mudou gerações, o que eu falei no outro vídeo. Meu anseio é mudar gerações. Para isso nós temos que estar disponível para realizar a obra de Deus. Não interessa se te tira do conforto, por exemplo, aqui está frio, está calor, se está, se eu tenho condições ou não, se eu tenho que acordar cedo, se eu dormir, se eu não dormir. Eu tenho que estar disponível para Deus. Se nós queremos mudar as gerações que nós estamos vivendo, nós temos que estar disponíveis. E aí, resultado, colocou Gideão na história. Nós estamos aqui 3.000 anos depois falando da história dele, né? Então, ele mudou gerações porque mudou gerações e entrou na história porque estava disponível para Deus, né? E aqui entra a segunda palavrinha-chave de hoje. Estando disponível, você tem que estar disponível e obedecer, né? Não adianta você falar assim: Deus, estou disponível, usa-me. E quando Ele te der a instrução, quando Ele começar a realizar a obra na sua vida, você não realizar. Ah, não, isso eu não quero. Ah, não, isso eu não faço. Ou então, realizar a obra pela metade, realizar só um pedaço, só aquela parte que te agrada. Não adianta nada. Então, aí entra a segunda palavrinha do dia: obediência. Obediência vai inevitavelmente te tirar da zona de conforto. Por quê? Porque é sendo obediente que nós provamos o nosso amor a Cristo, né? Tem uma passagem aqui, eu vou ler para vocês, João 14, 21. João capítulo 14, versículo 21. Vou ler aqui para vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Algumas versões falam aquele que tem os meus mandamentos e os obedece e os segue, né? Esse é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Essa história de que a pessoa chega na igreja, levanta a mão, fala eu amo Jesus, ou põe um adesivo no carro, ou canta, louva, adora. Cantar, louvar, adorar, prestar culto a Deus não é prova de amor, do seu amor a Deus, do seu amor a Jesus. Tá aqui, tá na palavra, tá escrito: aqueles que me amam é aqueles que guardam os meus mandamentos e os seguem e os obedecem. Obediência é a maior prova de amor que você pode dar a Jesus Cristo e a Deus, né? Passou aqui alguém? Tem uns curiosos passando aqui, galera. Eu tô no parquinho aqui, tem a galera fazendo caminhada, tem bastante gente curiosa passando me olhando, então não reparem. Mas enfim, vamos voltar aqui. Obedecer tudo é o grande lance. Tem gente que pega a Bíblia e pega os evangelhos, pega os textos, né? Os versículos que convém, os versículos que gosta e segue aqueles versículos, ignora os outros. Isso não é obedecer. Deus não te conhece por isso, né? Deus conhece aqueles que obedecem fielmente a palavra inteira, todo o texto bíblico, todos os versículos, e principalmente aqueles que te tiram do conforto. E eu vou dar um exemplo hoje dessa semana também. Eu estava com um problema com uma pessoa, um problema que exigia que eu saísse da minha zona de conforto e liberasse perdão e pedisse perdão. O grande lance é que dentro do meu coração eu já não tinha mais nada. Eu já tinha realmente perdoado ela perante Deus, mas eu ainda não tinha falado isso para ela.
Por quê? Porque isso me tirava da minha zona de conforto, né? Eu tinha feito as minhas orações dentro do meu coração, estava tudo bem, não tinha mais nada contra ela, contra essa pessoa, mas eu não tinha ainda falado com essa pessoa. E liberar perdão, primeiro, gente, a gente tem que entender uma coisa: perdão é uma coisa que não é sobre nós, ou melhor, não é sobre o outro, perdão. Quando você libera perdão, não é sobre aquela pessoa, é sobre você. Perdão é você se libertar daquela dor que a pessoa te causou. E você não, né, aquilo não ter mais efeito sobre você. Então eu já tinha perdoado, de fato. Mas a palavra manda que a gente peça perdão e libere perdão, né? Eu já tinha perdoado, mas como eu ainda não tinha falado com essa pessoa, eu não tinha pedido perdão. E aqui vai um alerta muito importante. Existem só 2 pecados na Bíblia que Deus não perdoa. Então, Deus perdoa tudo? Perdoa, né? É aquela história, né? Deus perdoa todos os seus pecados, mas Ele não te livra das consequências. Tem pecadinho e pecadão? Para Deus não tem, né? Uma mentirinha aqui é pecado para Deus, um assassinato é pecado para Deus. Se os 2 se arrependerem verdadeiramente, Deus perdoa os 2. O perdão de Deus não é teu problema. O perdão de Deus você vai ter, mas Deus não te livra das consequências daquele pecadinho do pecadinho do pecadão. Então a mentirinha vai ter uma consequência, o assassinato vai ter outra, você vai ser preso. Vai pagar as consequências daquilo. Porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Deus não quebra a própria palavra, Deus não quebra os princípios. Os princípios são imutáveis. Então, Deus perdoa, tá tudo certo, você vai para o céu, mas as consequências do que você fez aqui, você vai ter que arcar com elas. Existem só 2 pecados na Bíblia que o texto bíblico nos mostra que não tem perdão para Deus. Não tem perdão. O primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é só você falar mal, por exemplo. É você querer, por exemplo, roubar a função dele. A palavra diz que quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, nosso papel é levar a palavra, por exemplo, é ser um instrumento, mostrar um caminho às pessoas. Mas quem convence é o Espírito Santo. Então não tente roubar o papel do Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão para Deus. E o outro pecado é você não perdoar. Palavras de Jesus: aquele que não perdoar aquele que o ofendeu, tampouco o meu Pai o perdoará. Quem sou eu, quem somos nós para não dar segunda chance às pessoas? Deus me dá segundas chances todos os dias, porque eu sou errante, eu não vivo no pecado, mas sou pecador. Peco, erro todos os dias, né? E é impossível você não ter contato com nenhum tipo de pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que existem pensamentos que são pecados. Então é impossível você não pecar. Então Deus te dá chance todos os dias. Deus te dá segundas chances todos os dias, né? Você pode, claro que você vai pecar, você não pode admitir viver no pecado. Quando você admite viver no pecado, você está pisando na misericórdia de Deus e no sacrifício de Jesus na cruz. Então, você não pode, como cristão, você não pode admitir viver no pecado. Não liberar perdão, por exemplo, é viver no pecado. Não pedir perdão é viver no pecado. E o perdão é o único pecado que Deus também não te perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Se Deus nos perdoa todos os dias e nos dá chance todos os dias, quem somos nós para não dar segunda chance às pessoas? Então, fica um alerta aqui. Eu desviei um pouco do assunto obediência, mas é porque eu queria dar esse alerta. Eu vivi isso e é muito importante que vocês perdoem e liberem perdão, né? A palavra de Deus, ela é perfeita. Voltando aqui pro tema obediência, ela é perfeita. Ela não necessita que nada seja acrescentado e também nada seja retirado. Ela é perfeita, por isso a gente tem que seguir ela completa. E isso vai exigir que a gente saia da nossa zona de conforto, né? E também tem o lance de perdoar e pedir, e liberar perdão e pedir perdão. Também tem o lance do temor a Deus, né? Meu temor a Deus começou a aumentar tanto no meu coração que isso não me deixava mais ter paz nem mesmo para gravar aqui. Então eu precisava
me libertar disso. Então, fico alerta para você que se você está com algum tipo de... não está falando com alguém que você sabe que deveria estar falando, que deveria estar bem, né? Você não precisa... perdoar não significa, por exemplo, trazer essa pessoa de volta para sua vida se ela te fez mal, muito mal e te machucou, mas você precisa perdoar, você precisa liberar perdão, porque é o nosso papel, né? A palavra de Deus nos diz isso, nos manda, nos orienta a isso, é muito importante. E isso diz respeito a você se libertar, né? Vai fazer um bem para você, acredite. E aí, quando você começa a obedecer, saindo da sua zona de conforto, essa que é a chave agora. Você começa a provar a Deus a sua maturidade espiritual. Gente, maturidade espiritual é a única barreira que te trava para você começar a viver a próxima fase da sua vida. Você vai começar a viver a próxima fase da sua vida, o que Deus tem para você, quando você provar a Ele a maturidade espiritual que Ele espera que você tenha para viver essa fase, para viver o que Ele tem para você. Então a maturidade, acho que se tivesse uma terceira palavra-chave aqui, seria maturidade. Maturidade espiritual é a barreira que te impede de viver o plano e o sonho, a promessa de Deus na sua vida. Quanto mais, e aí é o grande lance, né? Deus te leva para o deserto para te provar. Quanto mais cedo você provar a Ele a sua maturidade espiritual, menos tempo você passa no deserto, né? Pensa, por exemplo, na sua prova de escola. Quando você estava na escola, você fazia a prova uma vez, passou, não precisa mais fazer aquela prova. Você já aprendeu. Então, quanto mais rápido você aprende, menos tempo você fica no deserto. Lembre-se, deserto não é lugar de parar. Deserto não é lugar de você montar acampamento. Deserto você tem que continuar andando, Se Deus te levou para o deserto, Ele quer falar com você. Se Deus te levou para o deserto, Ele tem algo para te mostrar. Se Deus te levou para o deserto, Ele quer te transformar de alguma forma, porque Ele tem algo para você e Ele precisa te usar para alguma coisa. Ele quer te usar para alguma coisa. Então você está no deserto para aprender, não para sofrer. E aí, quanto mais rápido você aprender, menos tempo você vai permanecer no deserto. Porque quando você aprende, você prova a Deus a sua maturidade espiritual, aquilo que Ele precisa que você prove a Ele que tem para viver o que Ele tem para você. Eu quero prosperar o meu negócio não cresce nunca. Você está pronto para o seu negócio crescer? Você tem provado a Deus dia a dia, cuidando do seu negócio dia a dia, pensando nele dia a dia, deixando ele organizado? Eu não sei, independente do que você faça, o seu negócio está organizado, está limpo, está, bem planejado, você pensa nele todos os dias, você gasta um tempo da sua vida todos os dias pensando, planejando, bolando ideias, estratégias, enfim, você pensa no seu negócio no dia a dia? Se não, Deus olha para você e fala assim, você quer mais, mas você não está cuidando nem do que eu te dou. Senhor, eu quero uma casa. Sua casa hoje está organizada, está limpa, tá bem cuidada. Você dá atenção para ela, você cuida dela. Senhor, eu quero um carro novo. O teu carro, você lava, você insere, você limpa por dentro, está bem cuidado. Porque esse carro não é o carro que eu quero, não é o carro que eu gosto, não vou cuidar. Então Deus olha para você e fala, como é que eu vou te dar outro se você não cuida nem desse? E aí, quando a gente começa a ter essa maturidade de entender que a gente só vai passar para a próxima fase quando Deus olhar para nós e ter a certeza que a gente pode confiar em nós, esse é o momento em que a chave vira e que tudo começa a acontecer na nossa vida. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, num espaço geográfico que duraria dias para atravessar. Por quê? Porque eles saíram do Egito, ganharam a liberdade da escravidão, mas no deserto começaram a questionar Deus. Provaram que não estavam prontos para aquilo. Começaram a adorar outros deuses, começaram a quebrar a aliança que eles tinham com Deus. Resultado, precisou uma geração inteira morrer para que o povo entrasse na terra prometida. Nenhum daqueles que saíram do Egito entraram na terra, além de Josué e Caleb. Mais de 2 milhões de pessoas, ninguém viu a terra prometida, porque eles não tinham maturidade para isso. Permaneceram 40 anos no deserto, num espaço geográfico, num deserto que deveria durar dias. Eles ficaram 40 anos porque não tiveram maturidade espiritual, quebraram a palavra e
blasfemaram contra Deus, adoraram outros deuses, não entenderam o plano de Deus para a vida deles, não tiveram obediência e não estavam disponíveis para serem usados por Deus. Resultado, ficaram 40 anos no deserto, morreram no deserto, não entraram na Terra Prometida. Então precisou uma geração inteira morrer para que a Terra Prometida finalmente chegasse ao povo de Israel. Então, para que você chegue na Terra Prometida, a gente precisa entender a importância da disponibilidade, da obediência e da maturidade, para que não seja necessário mais uma geração nossa perecer antes de ver as promessas de Deus, né? Deus tem um plano, Ele sabe, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua. Deus sabe o que é e o que seria, é por isso que Ele nos dá o livre-arbítrio, né? A gente só tem que estar disponível e obediente para tomar as decisões que Ele espera que a gente tome. As decisões de seguir a palavra, de estar perto dEle, de provar a Ele que nós temos maturidade, estamos prontos para o que Ele quer que a gente viva, né? Lá em Jeremias diz que eu é que sei, Jeremias 29:11 Deus diz: eu é que sei os planos que tenho para convosco, que são planos de bem e não de mal, planos para lhes dar o fim que desejas, né? 1 Coríntios 2:9 ou é 2 Coríntios? Agora me deu um branco, mas tá lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem tudo planejado, Ele já viu o final, a gente só tem que confiar nele, estar disponível a Ele, obedecer à vontade dEle. A vontade dEle é boa, diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. Obedecer à vontade dEle e provar a Ele que nós temos maturidade espiritual. Porque quando a gente está no processo, quando a gente está no deserto, nós tendemos a reclamar, a murmurar, a questionar, né? Nós tendemos a quebrar a palavra, porque é no deserto que nós somos testados. Então nós tendemos a reclamação. Só que reclamação não muda futuro. Reclamação não nos tira do deserto. Reclamação não prova a Deus que nós estamos prontos. Então você tem que trocar o ão da reclamação para o ão da oração. Senhor, eis-me aqui, estou disponível, estou pronto, usa-me, Senhor. Fala comigo através da Tua palavra, revela a mim os Teus planos, Senhor, revela a mim aquilo que Tu tens para a minha vida, para que eu possa alinhar os meus planos às Tuas vontades, Senhor. Fala comigo, dá minha palavra do dia, Senhor, deixa as migalhas, Senhor. Vem comigo no meu caminho, porque sozinho eu me perco, sozinho a estrada pode estar iluminada, mas ainda assim eu me perco, porque eu não sei tomar decisões sozinho, eu preciso de Ti. Essa é a oração que a gente tem que fazer todos os dias para Deus. Você é livre para decidir. Você é livre para decidir aquilo que você vai fazer, as decisões que você toma. Você é livre para decidir, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Então decida estar disponível para Deus. Decida obedecer a palavra de Deus. Decida passar pelo deserto de maneira mais rápida. Decida enfrentar o processo com oração e não com reclamação. Tome as decisões certas, tome as escolhas certas, prove a Deus a sua maturidade espiritual e você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Você vai viver a promessa de Deus para a sua vida. Se você, como eu, tem aquele sentimento de que perdeu muito tempo, eu tenho mais de 20 anos de crente. De crente não, né? De conhecer, eu já falei isso aqui, né? De conhecer a igreja, enfim, de frequentar os cultos, de conhecer a palavra de Deus, né? Mais de 20 anos, mas entendimento de verdade eu só tive agora. E às vezes eu olho para trás e eu penso, perdi tanto tempo da minha vida, tantos anos foram jogados fora, mas saiba que Deus tem o poder de remir o tempo. Se você começar agora, nunca é tarde, nunca é tarde. Se você começar agora, o que aconteceria, que demoraria anos para acontecer na sua vida, Deus tem o poder de fazer acontecer em meses, semanas, dias. Deus tem o poder de remir o tempo na sua vida, né? E quando Ele começar a fazer isso, você nem vai se lembrar daquilo tudo que você passou no deserto, porque foi assim com Josué, foi assim com tantos outros personagens. Josué passou 13 anos na prisão, Josué foi vendido como escravo pelos irmãos, José foi vendido como escravo pelos irmãos, passou 13 anos na prisão, mas
Foram anos e anos e anos, décadas de processo. Mas aos 30 anos ele chegou ao trono do Egito e lá ele ficou até os 120 anos de idade. Então o que são os 30 anos que ele passou de processo para 90 reinando com abundância plena, né? Então Deus tem o poder de remir o tempo. Decida, tem que decidir hoje, decida hoje estar disponível a Deus, decida hoje ser obediente a Ele, decida hoje passar pelo deserto, confiando nele, orando a Ele, e prove a sua maturidade espiritual. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida nas pequenas coisas do dia a dia. Prove a sua obediência e Ele vai começar a agir na sua vida poderosamente, porque aqui vai a parte boa agora. Eu escolhi na semana passada estar disponível, eu escolhi obedecer a palavra completa, escolhi obedecer o Evangelho, e eu vi o agir de Deus na minha vida poderosamente essa semana. Até dinheiro que eu não esperava caiu na conta, eu nem sei de onde veio. Fica o testemunho aqui. Até provisão financeira que eu não tava nem sabia, nem esperava, do nada apareceu na minha conta. Então, fica aqui a mensagem e o alerta, a dica a vocês todos, que nós temos que estar disponíveis, obedientes e buscar a Deus para provar a nossa maturidade a Ele, e assim Ele vai agir, né? Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que não vai deixar você passar necessidade nenhuma, nunca, jamais, estará sempre presente na sua vida se você escolher estar disponível para Ele, né? Então confia nele, não confie em você mesmo, não confie na sua inteligência, não confie na sua própria sabedoria, confie nele, na palavra dele, porque é o melhor caminho, amém? Então é isso, galera, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa mensagem, se fez sentido para vocês, ou vocês conhecem alguém que precisa ouvir isso, compartilha com ela, deixa um like aí, um comentário, enfim, qualquer coisa, que o YouTube entende que a mensagem é importante, vai entregar para mais pessoas se vocês fizerem isso. Então fortalece e vamos levar a obra de Deus adiante, amém? Fiquem com Deus. É isso aí, até a próxima, valeu!